Miguel está assim. Lava, xalabandai. Aleluia, espada esse demônio. Aquele não vai impedir, aquele não vai impedir. Meu Deus, vai confirmando a vitória. Para poder jogar no céu, meu Deus, entra na Jesus vai jogar esse demônio pro teto. Meu Deus, confirma a vitória. Limpa, lava, xalava, limpa, lava, xalava, essa glória de Deus. Meu Deus, essa glória do céu. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, de abrir, Jesus. Ai, janela do céu. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito impedimento, Senhor, aleluia. Mas o Senhor jogou por terra nessa lamanada. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Lava, chuca, lamana, irmão. Crente, fazendo obra de macumbaria nessa igreja, não me frente. Mas Jesus é o maior. Jesus está aqui nessa lavandagem. Jesus falou, meu servo, não tema, porque eu estou contigo. Pessoa não é crente fazendo macumba, irmão. Mas crente fazendo macumba, irmão. Feiticeiro, esse feiticeiro vai cair por terra e vai entrar por essa igreja aqui de joelho. Porque eu creio na profecia do Senhor. Irmão, glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor. aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem os votos da campanha. É uma carta para Deus. E aí nós estamos no segundo dia. A vez você falou, pastor, eu já fiz o voto. Mas faz mais um voto, irmão. É 7 quinta-feira. Lá na chuca, nosso irmão, o cooperador Pedro, vai sair, irmão. Faz o voto em nome de Jesus. Vamos fazer um voto para essa obra, irmão, para esse ministério. Satanás está muito furioso. Mas eu estou vendo, irmão, e já caiu por terra. Em nome de Jesus. Lá na chuca, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Lá em Calabanaba, chuca, enquanto o irmão está saindo, está pastor dela, está nessa noite, em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração. Nos preocupa, não olha para o relógio, não. Mas vamos olhar para o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Operando Deus sem impedirá ninguém. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Todos de pé, sobre os pés. Depois dessa oração fervorosa, tem demônio que fica de pé, né, irmãos? E não é de se surpreender que o crente faça macumba, porque existe o filho do diabo dentro da igreja. Existe a oração ao contrário, existe o olho grande de crente,
Mas a Bíblia diz em Provérbios que os sacrifícios dos ímpios são abominação ao Senhor. Abominação. Não vai pegar. Hoje eu estive pregando em algumas casas hoje, e eu falei com certa pessoa, ele falou que está achando que jogaram olho grande nele, porque ele tem um táxi e não está dando dinheiro. Eu falei, meu irmão, isso é aprovação. Se você serve a Deus, não tem trabalho de feitiçaria, não tem macumba que alcança você. O anjo do Senhor está do seu lado. O problema é que às vezes a gente passa por desertos e é difícil às vezes a gente aceitar certas provações. Mas a provação vem para o crente, vem para o ímpio, só que o ímpio xinga, extravasa com bebida, não é verdade? Briga com os outros, toma uma facada, vai para a cadeia, o crente da glória a Deus vem para a igreja. Eu mesmo acredito que Deus vai me dar uma grande vitória. Acredito que a vinda da irmã Daiane aqui foi um alívio para você, que com toda certeza você está passando lutas dentro da sua casa e às vezes a situação parece ser sufocante. Você às vezes tem vontade de sair de onde você está. Mas Deus vai te dar essa bênção ainda. Espera no Senhor, amém? Quando você dobra o seu joelho na madrugada e chora, só você e Deus, ninguém ouve, mas o anjo está ali. O odre do Senhor está enchendo. E a obra de Deus será grande. Livro de Juízes 12. Você não sabe, a irmã Daiane é meu namorado. Deus está preparando a bênção. Amanhã vou estar vendo questão de emprego, Deus abrindo a porta, terminando a casa. Eu não sabia, mas ela é praticamente minha companheira, né? Uma profetisa, uma pessoa de Deus, né? Ela parece um pouco com a minha mãe, ela gosta muito de puxar a orelha, gosta muito de reclamar, de repente seja por isso que Deus colocou ela perto de mim. Bom, assim fala que eu tenho alma de menino. Juízes 12, versículo 4 a 6. O tema da mensagem hoje vai assustar vocês. Vocês vão regalar os olhos assim. O quê? O tema da mensagem é uma história de vingança. Falei, isso é de crente. Você vai saber o que Deus quer falar hoje. Irmã Iracema está aí também, né? Bem, pastor, minha querida. Eu reuni com ela quando estávamos lá com o pastor Gilano, pastor Geraldo. Pena que seu esposo não está aqui, o irmão Jorge, né? Mas eu tenho certeza que está tudo bem com ele, né? Uma bênção de Deus também. Juízes 12, verso 4 a 6. Eu faço toda a leitura, os irmãos apenas acompanham. E ajuntou Jefité todos os homens de Gileade, e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram, fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas, os efraimitas, os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam, passarei, então os homens de Gileade lhes diziam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia, Zibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam ele e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Amém? Podemos assentar. Meus queridos, vingança. Uma palavra que no passado eu gostava muito. Vingança. Uma palavra que é motivo de muitas pessoas sentarem numa novela e assistir. É motivo de muitas pessoas assistir um filme. Ó, vai ter vingança, vai ter morte, vai ter sangue, vai ter briga, vai ter violência, vai ter falsidade, vai ter traição, vai ter conspiração. É um com falsidade com o outro e só eu sei. É um dos porquês que muitas pessoas veem essas coisas. Os personagens não sabem, mas eu sei. Eu estou aqui assistindo, não é verdade? Um provérbio mexicano diz assim, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A vingança é algo tão forte que só Deus pode se vingar. A mãe, por exemplo, não ia agradar ver o filho mais velho batendo no mais novo. Ela ia falar com ele, eu vou apanhar os dois agora. Você por ter batido no mais novo e ele porque está errado. Você tinha que ter falado comigo. A mãe e o pai sentem o que Deus sente quando você sente ódio e quer se vingar do seu irmão. E tem muitos por aí. O pastor Paulo, usado por Deus, para revelar hoje, crente fazendo macumba, né? Perdendo o dinheiro dele, coitado. Porque a obra aqui é de Deus. Vai cair por terra toda macumba, vai cair por terra todo olho grande. O macumbeiro vai se
converter e vai servir a Deus aqui. Porque se tem uma coisa que é fato, é que todo que se levanta contra essa obra cai por terra. Porque lá não está escrito a Assembleia de Paulo, a Assembleia de Pedro, a Assembleia de Elias, a Assembleia da irmã Eli, ali é a Assembleia de Deus. Ministério da reconciliação, Ministério de Cristo. Então, meus queridos, aqui em Juízes 12, onde começa essa história? Por que Gileade quis se vingar de Efraim? Se eles eram irmãos, se eles eram conterrâneos, era como se o Espírito Santo tentasse matar os amazonenses, os cariocas, os mineiros, e ia dar uma dor no coração. Eles são brasileiros, nós estamos em guerra contra os nossos irmãos. Era assim Israel. Mas tudo começa há alguns anos atrás. Israel, depois de viver 55 anos debaixo da bênção de Deus, Tola e Jair eram dois juízes que governaram Israel 55 anos. O povo estava na bênção. Mas o povo de Israel foi muito crente hoje. O pastor não está perto, o presbitério não está perto, não tem obreiro perto, vão dar lá e falar palavrão, contar história, contar mentira, vão viver no pecado. O pastor chegou, aí vão vestir a máscara. Era assim que eles eram. No capítulo 10 de Juízes você vê que Deus viu Israel se desviar e adorar aos deuses dos sidônios, aos deuses egípcios, aos deuses de Amon, e começou a misturar com aquele povo. E aí, meus queridos, a Bíblia Sagrada diz que a primeira vingança quem fez foi Deus. Deus suscitou os filhos de Amon contra Israel. E diz a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, verso 16, que Deus levantou juízes para guardar Israel e instruir Israel. Mas o verso 17 diz que tão pouco deu atenção Israel à palavra de Deus. E por isso veio sofrimento na vida deles. Sim, meus queridos, às vezes vem um sofrimento na nossa vida por causa da desobediência. Quem não se lembra da história de Teresa, né, que Daniel e Samuel canta? Saudades de Teresa. Ela desobedeceu a palavra de Deus e morreu de AIDS. Há pessoas que constantemente desobedecem a palavra de Deus e uma consequência vai acontecer. Oséias 8, verso 7 diz assim, que aquele que planta vento colherá tormenta. Então aquele que fala mal da obra de Deus, que critica a obra de Deus, se você não concorda com o meio pentecostal, por favor, vai para o meio tradicional, vai para a igreja adventista, fica na igreja católica, onde você quiser, mas não critica a obra de Deus. Se você está aqui porque você quer ter mais do que uma liturgia morta, você quer sentir a presença de Deus. Você não quer ouvir só o pregador pregando, os irmãos cantando e você igual um monge assim. Você quer sentir a presença de Deus na alma. Como o Salmo 108, preparado está o meu coração, cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor com a minha alma, com emoção, com vontade. Você quando vem para a casa de Deus, é como quando você vai nas panelas, você vem com fome de louvar, de glorificar. E se você perdeu isso, é porque você está morto espiritual. A vingança tem matado muitos crentes. Mas Deus aqui quem trouxe a vingança, 18 anos, Amon perseguindo Israel e vencendo as batalhas. Aí o que acontece? Diz a Bíblia em Juízes 10, e o verso 16, que Israel, depois de ter se humilhado, tirou os deuses alheios. Ele falou, olha, esse terafim, essa imagem de escultura é que está trazendo desgraça para Israel. Vamos tirar isso daqui. Deus não está se agradando. E para a nossa vida hoje, para que às vezes a mão de Deus pare de pesar sobre a sua vida, se afaste daquilo que Deus já te mostrou. Que o homem, ele que tem o Espírito Santo, ele termina de orar, tem coisa que ele vai fazer, que uma voz diz para ele assim, não faça. E ele vai e faz. E o que acontece? Ele nunca sai. Fica ali, ó. Movimento circular. Levanta, cai. Levanta, cai. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Ele não sai. Não sai dali nunca. Mas Israel tirou os deuses alheios. Isso fala o quê? Tira aquilo que Deus tem ódio. Tira a idolatria ao campo de futebol. Tira a idolatria ao seu time de coração. Tira a idolatria a tanta coisa do mundo que está na sua vida, violência, morte. Tira o seu coração das coisas que desagradam a Deus. Tem crente aprisionado a jogo, cigarro, bebida. E isso está atrasando a bênção de Deus. Mas quando você tirar, a bênção de Deus vai cair sobre a tua vida. Segundo Crônicas 7:14, a Bíblia diz o quê? Se o povo se chama pelo nome se humilhar, tem crente que se humilha. Para Deus, Deus é santo.
Não se humilha para o homem, mas para Deus se humilha. E orar, nós temos que orar, porque orar é falar com Deus. E buscar a minha face. Tem crente que vai de madrugada, vai no monte, vai no vale, vai na igreja de todo mundo, mas ele não se converte nos seus maus caminhos. E quando não se converter, a parede da divisão não vai cair. Mas se você deixar esses pecados e buscar a Deus, a bênção de Deus estará em sua vida. Quantos creem, amém? Deus levanta um homem chamado Jefté. E uma coisa eu quero dizer para vocês, meus queridos, nem toda pessoa que Deus levanta para fazer a obra é perfeita. Jefté é um homem que a Bíblia dá 3 conotações para ele. Ele era o 9º juiz de Israel, ele foi o penúltimo. Antes de Sansão veio Jefté. Ele era tão grande como Samuel, como Sansão, como Baraque e como Gideão. A Bíblia chama ele também de herói da fé, e aos Hebreus 11:32. E a Bíblia chama ele de homem valoroso e guerreiro. E às vezes uma pessoa que está do seu lado na obra de Deus, você quer que ele seja 100%. Às vezes ele é brincalhão, mas ele é de oração. Às vezes ele é muito de Bíblia, mas é uma pessoa de vigilância. Nós nunca vamos ver perfeição, ninguém que é perfeito é só Deus. Aleluia. Mas o problema desse homem, e Deus permitiu assim, porque Deus gosta de desafiar a lógica do homem, e principalmente de nós religiosos, é que ele era fruto de adultério. Gileade, na verdade, era o patriarca da região, como se fosse a grande região, e aqui fosse chamado Gileade. E tem o fundador. Então o que acontece? Aquele homem teve muitos filhos, e um deles era chamado Jefté, um homem que estava sob a promessa e sob o olhar de Deus. Às vezes você é uma pessoa que diz, poxa, eu sou um pobre coitado, meu pai é pobre, meu pai é adúltero, minha mãe é feiticeira, minha mãe foi uma prostituta, eu nem gosto de falar do meu passado. Não importa quem você foi, de quem você veio e quem te critica. A chamada vem do céu e ninguém tem nada a ver com isso. Você não é filho de pastor? Eu também não. Meu pai era feiticeiro, meu pai é até suicida, se matou e, no entanto, eu sou pastor hoje. Não segui os caminhos dele e então nem sempre filho de peixe é peixinho. Por isso tem muitos pastores aí que tem filho que vira traficante, vira bandido, não é verdade? E sofre as consequências da mão de Deus. E esse homem foi desprezado pelos seus irmãos. Eles disseram, você não vai ter um centavo do papai. Esta fazenda é nossa. Você não tem direito às mansões, você não tem direito nem ao nosso nome. A Bíblia diz, não adulterarás, se você é fruto de adultério, então você é fruto do pecado. Então você é filho do diabo e some daqui. Está me entendendo? É o que eles diziam para ele. E ele se sentiu acuado. De repente a religião te critica. Você lembra de onde você saiu? Você saiu de uma boca de fumo. Lembra de onde você saiu? Você era prostituta. Você lembra de onde você saiu? Você era isso, era aquilo, meu querido. O sangue de Cristo ainda está aqui. Jefté saiu humilhado. E a Bíblia diz que ele foi viver com homens levianos. O que são homens levianos? Beberrões. Eles diziam, ele é, rapaz, você é que nem a gente, né? Você não é igual ímpio. Você tem temor a Deus. Suas raízes não são puras. Você de repente veio da feitiçaria, veio da idolatria, mas hoje você é de Jesus. Sim, meus queridos. Passou-se o tempo. Daqui a pouco, o reino de Amon começa a perseguir Israel. Israel começa a perder a batalha. Os anciãos buscam a Deus. Deus diz, lembra daquele rejeitado? Aquele que você disse para não ficar aqui? Meu plano é com ele. Ou se humilha para ele, ou a vitória não vem. Aquele que fala de você vai ter que se humilhar aquele dia, senão Deus não dará vitória a ele. Aquela igreja que te escorraçou, que diz que você não presta, que você não vale nada, naquele dia vão se humilhar, meu querido. Eu dou o que você quiser para você pregar aqui, eu dou o que você quiser para você louvar aqui, eu dou o que você vir para cá reunir com a gente. Meus queridos, e Jefté diz, mas eu não sou fruto de adultério, de prostituição. Ele diz, mas a gente precisa de você. Jefté perdoou. E aí a primeira coisa que ele fez como príncipe em Israel, como juiz em Israel, que nessa época era a época teocrática, era a época em que Deus escolhia os juízes, ele falou assim, vem cá, manda um mensageiro, pergunta o rei Amon por que está fazendo guerra. E aí a questão foi bem fácil. Ele disse, vocês estão na nossa terra, essa terra é nossa. Se vocês forem olhar a geografia, lá no capítulo 10 de Josué, no verso 6, vocês vão ver que a
Amon estava errado. Na verdade, a terra de Gileade pertencia à tribo de Manassés. E aí houve guerra. Mas antes disso, a Bíblia Sagrada nos diz que esse homem foi fazer um voto a Deus. Jefté foi até Mispa e fez um voto a Deus. Depois da resposta do rei Moabita, diz a Bíblia que o Espírito de Deus tira ele de um lado a outro e leva ele para a vitória. Sabe que quando você quiser cumprir seus votos, Deus vai te abençoar. Tem pessoas que pegam esse papelzinho aqui e falam, isso para mim é um papel impresso numa gráfica. Isso para mim não quer dizer nada. Pessoas sem fé não recebem a bênção, joga fora o voto. Pode jogar, não tem problema. Naquele dia, isso estará escrito contra você. Existem pessoas que entram dentro desse tempo e pensam que aqui como uma mesquita islâmica, que aqui é como um templo budista, como a maçonaria ou qualquer outra instituição. Aqui é a porta para os céus. Se você quer ver Deus falar, você tem que entrar aqui. Glorificar a Deus. Isso aqui representa a palavra de Deus, representa a casa de Deus. Saiba que é servir a Deus na casa do Senhor que você vai alcançar vitória contra os seus inimigos. Aí vem a primeira besteira de Jefté. Jefté no caminho da obediência, no caminho da bênção. Ele faz um voto a Deus, e um voto irracional. Ele fala, Deus, aquilo que eu encontrar na volta da minha casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Mas a Bíblia diz em Levíticos 1 que não é qualquer animal que Deus aceitava. Era sacrifício puro, era ave sem mancha, era um cordeiro que não era aleijado, não era cego, não era uma ovelha, tinha que ser uma ovelha toda branca e tinha que ser uma ovelha de um ano. Sim, meus queridos, ele fez um voto idiota. Eu quero dizer uma coisa, se você está na bênção do Senhor, você sabe que Deus vai te abençoar, não fica fazendo voto não. Deus prometeu que vai, a menos assim, você sinta de ajudar a obra de Deus, tudo bem. Mas tem pessoas que falam assim, vou dar um caminhão de brita para a igreja, se Deus me abrir uma porta. Deus abre a porta e ele fala, poxa, o caminhão de brita é muito caro, é R$500. Ah, manda o pastor Paulo trabalhar. Manda os irmãos trabalhar. Cada latinha. Pois é, meus queridos, se você está no caminho da bênção, não quer ofertar, não oferta. Mas se prometeu, tem que cumprir. Existe um livro chamado Livro das Palavras e tem um anjo de Deus na sua frente. Ele ouviu você falar, os demônios também. O diabo apontar, você prometeu, hein? Não se esqueça, hein? Vai para o inferno, meu filho. Vai mentir ou vai cumprir teu voto? Pois os homens do Antigo Testamento vão cumprir o voto dele. Quando ele vence Amon, a primeira pessoa que ele vê é a filha dele, dançando, batendo com pandeiro, quem sabe se lembrando de Miriam, quando lá em Êxodo 15 o povo atravessou no Mar Vermelho e ela dançando, imitando ela. Só que o pai dela caiu de tristeza. Ah, minha filha, não era você que eu queria ver. Sim, meus queridos, infelizmente, ele teve que matar a filha dele. E foi um sacrifício que Deus não aceitou. Quanto crente, irmão, que ele tem pecado, ele sobe um monte. Ele tem pecado, faz jejum e não larga o pecado. Cadê a vitória? Não vai vir nunca. As pessoas veem o teu pecado. Não falo daqueles que têm a vida conhecida pela igreja. Os irmãos, por exemplo, que tem um vício ou que está em alguma situação e já confessou para a igreja, isso já não é o culto. Deus vai te abençoar. Estou falando daquele que esconde pecado. Tem pessoas que escondem. Eu conheci um homem que ia para a igreja, ele orava, e quando ele trabalhava comigo, ele mexia com as mulheres da rua, xingava as pessoas que cruzavam na frente dele. Era um homem depravado, mentiroso, e ia para a igreja. Como Deus vai abençoar? Ele olhava às vezes o contra-cheque dele, era menos do que eu, que era ajudante dele. Sim, meus queridos, Deus não abençoa aquele que não anda na infidelidade. Provérbios 13, verso 13, diz assim, aquele que obedece o mandamento será recompensado, mas o que desobedece não ficará sem culpa. Provérbios 28 e o versículo de número 13, o que encobre suas transgressões não